Saudações participantes do 5º CONACUP, Congresso Digital de Terapias Integrativas. Meu nome é Pedro Ivo Tarran e falarei sobre o espectro autista na visão médica chinesa. Minha primeira participação nesse congresso foi com o tema Medicina Chinesa no Cuidado de Bebês e Crianças. Um tema que sempre me interessou muito, principalmente desde o nascimento da minha primeira filha. Quando eu já era praticante da medicina chinesa, e estudante e aprendiz, e decidi que usaria essa abordagem médica, essa abordagem de cuidado integral no cuidado dos meus filhos. Uma decisão muito acertada, porque esse saber médico dá muita atenção e ênfase ao próprio potencial do organismo de se autoajustar. E isso se demonstrou não só eficaz, mas também muito rico para entender a vida de maneira geral e para fomentar estratégias sustentáveis de saúde e sair um pouco desse binômio saúde-doença e esses diagnósticos fechados e os diagnósticos biomédicos, os quais têm sua validade, mas é interessante notar como há uma diversidade também de saberes médicos, né? E de percepções sobre a realidade. Justamente é o que pretendo passar com essa palestra, apesar de o tempo ser curto para um tema tão vasto, mas é algo que tentarei abrir para vocês, uma pequena porta para que continuem estudando e quem puder também vir aos meus cursos. Tenho uma agenda vasta aí pelo Brasil, agora indo para o exterior também, brevemente em Lisboa e na Espanha. Sejam bem-vindos e estarei abertos às perguntas durante essa palestra, às dúvidas, espero saná-las. Então vamos juntos. Começaremos com um pequeno vídeo que será importante como um prefácio para a gente começar essa caminhada juntos. Muito bem, pessoal. A ideia de começar com esse vídeo é justamente para ativar essa empatia, né? E para a gente se colocar no lugar dessas crianças, principalmente as que têm essa hipersensibilidade, né, sensorial. Mas é sempre importante lembrar que na pediatria chinesa, ou na abordagem médica sobre as crianças e o crescimento, é importantíssimo a gente saber se colocar no lugar delas e a gente criar pontes reais de comunicação. Então, por isso que um dos focos e uma principal ferramenta da pediatria chinesa, do meu ponto de vista, e de muitos profissionais, é o tuiná pediátrico, o uso do toque como uma via de comunicação e estimulação do organismo. Eu vou falar brevemente sobre esse diagnóstico do ponto de vista biomédico, ou essa condição, melhor dizendo, para que a gente entre efetivamente na visão médica chinesa, mas tendo essa referência
e podendo fazer essa ponte entre essas duas racionalidades. Essas manifestações que serão citadas adiante são as principais referências para essa condição. Essa falta de habilidade em comunicar-se, falta de vontade de comunicar-se e atos repetitivos. Então, essa inabilidade em gerar pontes de comunicação é a principal alerta, né, para essa condição. Além dessa falta de habilidade, também falta de vontade em comunicar-se. Há uma tendência ao isolamento, em muitos casos. E atos repetitivos também levam a essa condição. Bom, em primeiro lugar, o DSM-5 estabeleceu esse novo diagnóstico, digamos, de transtorno do espectro autista, né, que abarca várias condições que estão dentro desse espectro. No CID-10 também consta esse diagnóstico. Há uma grande heterogeneidade, isso é importante saber, justamente daí vem essa ideia de um transtorno do espectro autista. Vou citar alguns pontos, um deles é o déficit persistente na comunicação social e interação social, seja déficit de reciprocidade socioemocional, em comportamentos comunicativos não verbais, como por exemplo a dificuldade de entender gestos, também é importante. Déficit no desenvolvimento, na manutenção e na compreensão de relacionamentos, também é algo recorrente. E esses padrões repetitivos, chamados até de estereotipias, também são bem frequentes. Outra coisa importante que a gente pode observar no vídeo é essa hiperreatividade sensorial, né? Essa hipersensibilidade sensorial. Também podendo ser hipo para determinados sentidos, por exemplo. Uns mais, outros menos. E isso veremos do ponto de vista da medicina chinesa. Para esse diagnóstico, né, esse diagnóstico dessa condição, os sintomas devem estar presentes no período inicial do desenvolvimento. Então, fala-se e usa-se como estatística até os 8 anos. E quando esses sintomas causam prejuízos clinicamente significativos. A deficiência intelectual não explica, não é a melhor forma de explicar esse diagnóstico, isso é importante, né? E também lista-se, é interessante, do ponto de vista biomédico, fazer esse diagnóstico por alguns motivos. Um deles para auxiliar mesmo os pais nessa caminhada, porque é uma condição que exige certos cuidados, empatia e auxílio profissional também, multiprofissional, né? Aí entra a gente também. Entra a abordagem médica chinesa, com um olhar um pouco diferente e com ferramentas práticas interessantes para auxiliar nesse momento. Então, esse nível de severidade, que é o nível 3, ele requer um suporte substancial, né? Muito substancial. Vai precisar de um apoio direto e constante. E existe essa comunicação social, nível 2, requer um suporte substancial, ainda que não sejam essas manifestações tão fortes. E o comportamento de nível 1 são comportamentos repetitivos, restritos, que requerem um suporte, mas que a autonomia também da criança é bem mais observável. Eu achei muito interessante também começar e fazer essa transição rápida, né, desse olhar médico ocidental para o olhar chinês, coletando esses relatos de uma criança autista, na verdade um adulto que foi também uma criança autista,
que é o Marcos Petri, do canal Diário de um Autista, e que ele enumera coisas que todo autista gostaria que você soubesse. Então, é muito interessante que todos vejam essas recomendações. As sutilezas me distraem, então atenção nas pequenas coisas, então a gente tenta também ter uma linguagem mais direta com eles, né? E é difícil interpretar emoções, expressas, por exemplo, em expressões faciais. A gente tem que ter essa paciência por essa dificuldade. Ordens complexas são difíceis de entender. Há uma sobrecarga na área de atenção. Como eles têm uma tendência a racionalizar muito, pode ser que ordens complexas façam os cabos se sobrecarregarem, né? Então, uma das coisas que o Marcos Petri fala é isso. Então, evitar falar, nossa, vá até a padaria e compre o pão redondo e também essa manteiga específica e pegue o troco, e pegue esse troco e faça outra compra. Enfim, são ordens que dificultam a sua execução e podem levar a uma sobrecarga também dessas pessoas. Essa ideia de não entender gestos, é difícil entender gestos, então, gestos simples, dificuldade dessa decodificação, né? Igualmente para as metáforas, ele cita o exemplo de que os amigos falavam, olha que gata, e ele não entendia por que estavam chamando a mulher de gata, a menina de gata, né? Com relação ao toque, é um tema especialmente importante para a gente, porque a gente trabalha muito com o toque na medicina chinesa. As ferramentas exigem toque, o diagnóstico exige toque, e muitas das ferramentas terapêuticas também, especificamente o Tuiná, a massoterapia chinesa. Então esse é um tema que gera dúvida e muitas pessoas pensam, nossa, não vai ser possível porque ele não se deixa tocar. E isso não é tão verdade, porque inclusive foi salientado pelo Marcos Petri nesse vídeo, que o excesso de toque e toques sem um motivo especial podem gerar uma certa angústia e uma dificuldade de aceitar, né? No nosso caso, como a gente pode criar uma rotina terapêutica, algo que eles gostam bastante dessa rotina, e toques com ritmo, com uma previsibilidade, tudo isso pode ser muito, inclusive, relaxante para eles. Me ame, isso é bonito e é necessário que se saiba, porque apesar deles muitas vezes não demonstrarem ou não terem essa capacidade de demonstrarem facilmente ou diretamente ou pelas vias que a gente está acostumado esse amor, não quer dizer que eles não querem ser amados, né? Então a gente tem que lembrar disso, a gente tem que se treinar para essa diferença. Uma das coisas que ele pede também é que tenha a iniciativa do contato. Não necessariamente eles farão contato, mas não quer dizer que eles não queiram contato. Ele fala desse sentidos desajustados. Isso tem a ver com aquela hipersensibilidade ou hipossensibilidade sensorial. Então, algo a ficar atento também. É comum que eles não ouçam um chamado, né? Então, ao chamar seu nome, porque ele pode estar com um hiperfoco em outra história, né? E realmente, não é que ele não escuta, mas isso não é importante nesse momento. E pode ser interessante o apoio visual para explicações. O famoso tem que desenhar? Tem que desenhar, interessante, ajuda. E sobre as estereotipias, que são esses movimentos repetitivos. Isso para a medicina chinesa também tem um fundamento e uma explicação interessante, mas o Petri fala sobre como movimentar me faz associar melhor memórias e sentimentos, marca-se
uma regulação também traumática, é possível regular sentimentos que foram traumáticos. Para a tristeza passar é preciso um pouco de ritmo, esse é um relato dele. Recomendo que vejam esse vídeo, coisas que todo autista gostaria que você soubesse. Não é recomendado conter as estereotipias à força, ou seja, esses movimentos involuntários, esses golpes. É um movimento autorregulatório para eles, né? A gente pode encontrar outras ferramentas, eu vou falar um pouco na frente, mas já posso adiantar que vai ser interessante a gente usar algumas técnicas em mãos, em pés, o que estiver livre, mesmo na cabeça, nas costas, que deem uma tranquilidade, pontos que acalmam, pontos que têm esse conceito de Shen, como o próprio Shen Man, o VG24, o VB13, pontos com Shen no nome, né? Os pontos Shu dorsal, os pontos do pé, ponto R1, vários pontos que a gente pode estimular nesse momento e pode ajudá-los. Inclusive, a estereotipia pode vir em momentos de angústia, ou de não identificação, ou de mudanças, ou quando algo sai do normal. Então, também o auxílio pode ser por meio de explicações, já ajuda também. Justamente porque essa previsibilidade ajuda na autorregulação. Então, aqui entra mais esse chamado, que em alguns casos que a gente verá, de padrões, os movimentos rítmicos do Tuiná, previsíveis e repetitivos, podem ser bastante terapêuticos. A maturidade traz consciência da estereotipia. Essa foi uma pergunta que foi feita para ele, e ele respondeu falando que sim, que ele era consciente das estereotipias, e quando era criança não. Então, esses movimentos repetitivos que fazia tão pouco tinha consciência, mas era algo que lhe auxiliava. Sobre a medicina chinesa, né? Esse espectro ele tem que ser observado sob um prisma ecossistêmico, né? Então, esses comportamentos que denunciam o diagnóstico de TEA, para a gente está sempre atrelado a outras manifestações multidimensionais e padrões de funcionamentos específicos da medicina chinesa. E é isso que a gente tenta revelar e que muitos autores vêm trabalhando para revelar esses padrões que são mais recorrentes, a combinação de padrões, em muitos casos, em determinadas crianças, e o que pode ser feito tendo-se como referência e como linha condutora justamente o que é manifesto, o que essa criança manifesta em várias dimensões, né? Orgânico, emocional, espiritual, mental. Então a abordagem chinesa ela vai levar em conta ferramentas para ajustar pautas orgânicas complexas, como a gente faz com todas as pessoas. No caso da criança do espectro, a gente fará a mesma coisa na criança, no adulto do espectro. A gente vai tentar estimular esse potencial autorregulatório e ajustar pautas e manifestações que geram incômodo, que são desconfortáveis para essa pessoa, né? Bom, então há discussões sobre até que ponto é uma doença, até que ponto é uma condição, porque pelo grau de expressão dessas manifestações, o grau de gravidade dessas manifestações e o grau de comprometimento para a lida normal e cotidiana e diária da família ou no ambiente social no qual essa pessoa está inserida. Então, para a medicina chinesa, a gente tem essa grande parte de pessoas que está entre uma simples traço de personalidade, com algumas manifestações, umas estereotipias, e um caso mais grave, mas a grande maioria está nesse leque, né, de possibilidades. Então, o que a gente pode fazer é identificar
e inserir pautas terapêuticas que favoreçam os ajustes. Então, por olhar médico chinês, é possível a gente perceber manifestações de desequilíbrio, desarmonia, em detalhes, como a digestão, como é o processo digestivo, como é o sono, olhar a pele, palpar o pulso, palpar pontos, palpação de abdômen. Então a gente tem ferramentas para coletar informações em vários níveis, né? Isso recebe o nome de Sijian, os quatro exames, podem favorecer bastante essa identificação. Então, as causas das desarmonias nas crianças, segundo a medicina chinesa, de maneira geral, né? As crianças têm alguns fatores que, em maior ou menor medida, geram ou desencadeiam desarmonias. Então, a gente tem fatores externos, internos, estilo de vida. Outros, a gente tem um conceito de Taitu, que é a toxicidade fetal, e o conceito de fator patogênico residual, ou Xieu. Essas causas, elas têm que ser entendidas para a gente poder intervir nelas, inclusive, né? Para que elas não fiquem sendo repetitivas e dificultando mudanças. Então, quando a gente fala em fatores externos, são basicamente os fatores patogênicos mesmo, né? Que a gente chama de vento frio, vento calor, vento umidade, vento secura, fatores patogênicos externos. Internos, basicamente emoções. E aqui tem essas emoções reprimidas, de maneira geral, que são reprimidas por uma educação que tolhe, né? Castradora. Também ciúmes de irmãos, é frequente, né? Sobre o estilo de vida, a gente tem a alimentação como a principal tópico a ser trabalhado. As irregularidades entre o descanso e a vigília também, né? E rotinas conturbadas de maneira geral. Outros fatores que aparecem de forma importante aqui são as toxicidades, né? Os agrotóxicos, medicamentos, excesso de medicamentos, traumas, no caso específico do TEA, a gente tem um tipo por lesão também cerebral, do ponto de vista da medicina chinesa. Sobre as imunizações e sobrecarga de maneira geral, também são temas importantes. Sobre as imunizações, é importante a gente salientar que, do ponto de vista da medicina ocidental, não há nenhuma realmente evidência científica de que vacinas estejam associadas a um quadro de TEA, por exemplo. Não há essa ligação direta com a qual eu concordo, né? Mas do ponto de vista da medicina chinesa é necessário e é muito discutido por vários autores, como Julian Scott, entre outros. Tem estudos na China também vastos. No final eu deixei algumas bibliografias. Porque as imunizações a gente tem algum tema que a gente tem que trabalhar sobre o prisma científico que a gente está levando em conta. Então, se a gente tem um método cartesiano da ciência biomédica e essa leitura biológica sobre os processos, do ponto de vista ocidental, não será tão importante essa imunização como algo que gere calor, por exemplo, né? Que gera calor no organismo, ou que gera toxicidade, ou que afete o sistema nervoso diretamente. A não ser essas discussões que há sobre os conservantes, né, que há na vacina, enfim, é uma discussão profunda. Mas do ponto de vista da medicina chinesa, com relação às imunizações, que de fato a medicina chinesa é o berço das imunizações, digamos assim, com a variolação, né, que aconteceu numa grande epidemia de varíola e que usaram a casca do machucado, das feridas secas, com inalação para gerar esse efeito imunizante, com sucesso. Então, a gente tem aí uma abordagem, que é uma abordagem
próxima nossa, né? E que de fato é considerada como inaugural. Mas hoje a gente tem uma agenda de imunizações que, do ponto de vista da medicina chinesa, podem gerar calor interno. E isso não quer dizer que seja diretamente gerando essa condição, mas pode ser um fator a mais. Porque o próprio princípio da imunização, dentro dos níveis de defesa do organismo, segundo a medicina chinesa, Ti defensivo, Ti nutritivo e sangue, há uma tendência a gente levar esse fator patogênico enfraquecido diretamente para o nível do sangue. No nível do sangue há essa resposta que é o incremento do sistema imunológico, obviamente, para algo específico, mas o que gera calor, gera uma hiperatividade. Então o excesso de imunizações pode aumentar esse calor por realmente ser a resposta esperada para imunizações. Agora, a discussão ampla sobre imunizações que tem que ser feita, que tem a ver com saúde pública, é imprescindível que as crianças vacinem, né? Dentro de um contexto que a gente não está falando de uma lida ecossistêmica entre todas as crianças, tem possibilidade de cuidados sistêmicos, cuidados com higiene, com educação, com alimentação, afetivo, tudo isso que poderia regular e ajustar o organismo, né, de forma eficaz também. Então, do ponto de vista de saúde pública, é imprescindível. Há essa discussão por causa do calor gerado, que é importante também a gente colocar por dar atenção a uma ciência, né? Dito isso, nos meus cursos eu trabalho bastante essa questão, porque a imunização, além do mais, é obrigatória. A gente tem possibilidade de trabalhar uma preparação para os organismos antes da imunização com relação às crianças, tanto com acupuntura, massagens e ervas. Isso para criança acima dos 6 ou 8 meses, né? E a possibilidade de ervas também para serem usadas depois das vacinações, para diminuir esse calor interno, né? Que pode gerar algumas coisas, como diretamente alergias, né? E o que a gente chama também, mais para frente, de até mesmo fator patogênico residual. Existe um conceito também na medicina chinesa de toxicidade fetal, que são as toxinas da mãe, ou durante a gestação, ou que a mãe já trazia, ou pelo parto, ou pela anestesia, por medicamentos, que é transmitida para o bebê. Esse conceito é importante até para a gente falar sobre a questão das imunizações, porque para a medicina chinesa existem as doenças da infância, que são parte de um processo de exteriorização dessa toxicidade fetal. Isso é um tema que eu discuto bastante também nos cursos. Pretendo fazer um vídeo especificamente sobre isso. Como essas doenças da infância, com um apoio global, podem favorecer a liberação de toxicidade fetal também. Com relação ao fator patogênico residual, o Xie, basicamente são as doenças mal curadas e também as terapêuticas errôneas do ponto de vista da medicina chinesa. As terapêuticas que fazem a supressão de sintomas, que boicotam os mecanismos regulatórios do organismo de expressão e de exteriorização, o que acaba gerando um fator patogênico residual. Catarro crônico, sinusite, bronquite, congesção de gânglios são uma dessas. Uns exemplos, né? Associa-se também o aumento da TAN no organismo por acúmulos de fator patogênico residual. Por isso, esse conceito de congestão de gânglios ser importante aqui. Vamos adiante. Pela Mary Cici Majeb, ela fez um trabalho, Chinese Medicine and Autism, um trabalho de 2001, e que ela lista esses 3 principais sistemas que são afetados e que podem estar envolvidos na condição do espectro autista. Então, ela lista aqui esses fatores constitucionais, como podem afetar bastante os rins, o coração e o baço. Ela lista o choque e o medo, traumas afetando o rim também, e a própria deficiência do Ti do baço
que leva a um desgaste do rim pela sua sobrecarga. Com relação ao coração, além do choque, trauma, ansiedades, né? Angústias, euforia, que vão desgastando esse coração, ele lista aqui também as próprias imunizações, aquele conceito de calor afetando o Shen, calor afetando o coração, e essa nutrição fraca, antibióticos, comportamentos obsessivos compulsivos, as questões emocionais associadas ao baço pâncreas, né? Preocupação excessiva, trabalho mental excessivo e a própria deficiência de sangue do coração, tudo isso também afetando o funcionamento. Ela faz também o chamado para a importância do Chongmai e especificamente a deficiência do Chongmai como ponte entre o pré e o pós-celestial, mas o que se atribui ao Chongmai como parte importante para a integridade e para a individualidade. Com relação aos padrões do aspecto autista, a gente marcará aqui 6 padrões mais importantes. O calor interno, o esgotamento do Qi, ou a deficiência do Qi, que pode afetar aqueles 3 órgãos citados anteriormente. Qi bloqueado na cabeça, uma condição bem interessante, específica aqui do espectro. Tana e mucosidade, que sempre estará presente em menor ou menor medida, e a gente vai sempre trabalhar. A deficiência do Jinka, do rim, e essa chamada desarmonia no Shaoyang, muito atrelada ao Qi bloqueado na cabeça também. O que passa é que essa desarmonia foi ressaltada por um autor específico que a gente falará mais à frente. E outras condições como lesão cerebral, que pode levar também a manifestações que podem entrar nesse espectro. Então vamos caminhar. E com relação aos tratamentos, uma recomendação que faço de maneira geral para os tratamentos de criança é essa atitude de presença tão importante em qualquer lida, mas na lida com as crianças isso toma uma importância gigante, que é cultivar essa atenção plena e principalmente entrar em sintonia com a criança, trabalhar com o mesmo nível, estar na mesma altura, usar ferramentas que suavizem a terapêutica, que tragam a criança para a terapêutica. Então, a gente tem algumas dificuldades, especificamente no tratamento dessas crianças nessas condições, em diferentes níveis. E uma delas é o medo de agulhas, de dor também, que é comum a todas as crianças. Manter-se quieto durante as sessões também é algo comum a todas as crianças. A própria sensibilidade ao toque no sentido mesmo de palpação. Então a gente tem também algumas soluções para isso. Primeiro que a gente tem múltiplas técnicas e recursos terapêuticos, tanto da medicina chinesa como de outras terapias e outras racionalidades que podem auxiliar e devem andar juntas numa seara multiprofissional. Mas dentro da medicina chinesa a gente pode optar e a gente vai escolher uma ou outra de acordo realmente com a condição da criança e quão receptiva ela é a cada uma delas. A gente tem o uso da acupuntura, do tuiná, da moxa, da ventosa, o próprio Qigong, né? Exercícios simples e básicos que podem favorecer também. A dietoterapia, a farmacopeia chinesa, em alguns casos, pode ser que a farmacopeia seja o carro-chefe do tratamento, em outros o tuiná, outros a acupuntura, e também muitas vezes, e com o andar do tratamento, uma ou outra assume uma importância extra, né? Vamos adiante. O calor. O calor. Alguns sintomas, algumas manifestações apontam para esse calor, né? E a gente normalmente associa essa criança
com muito calor, com sensação de calor constante, agitação, tendência a retirar roupas, suor excessivo, essa vermelhidão facial, sede constante. Também tem mais apetite, tem mais tendência à magreza, né? São sintomas associados, ou sinais associados a calor. E a gente tem também dificuldade de cair no sono, de manter o sono, inquietação e agitação durante o dia, a língua vermelha e o pulso rápido denotando calor também, todos esses também manifestações que a gente fala que pode gerar como uma irritação da medula e do mar da medula na medicina chinesa, ou inflamação do cérebro, é um conceito que ouve-se muito, né, nessas condições. O calor ele tem especificamente um efeito forte nos órgãos dos sentidos. Então, o que seria um estilo normal, aceitável para a maioria das pessoas, para eles é excessivo. Então, os sons são muito altos, a iluminação é muito brilhante, os sabores são muito poderosos, os cheiros são muito fortes, o toque é excessivo. E os medos, quando aparecem, também são mais exagerados devido ao calor. Por outro lado, tendem a ser muito criativos, imaginativos, né? Uma inteligência específica para alguma coisa bem aflorada. Com relação às causas, né, que já foram um pouco discutidas atrás, mas fala-se dessas doenças infecciosas durante a gestação, ou uma dieta quente, picante do ponto de vista da medicina chinesa, durante a gestação, alimentação da criança com corantes, conservantes, açúcar, frutas cítricas de cor laranja. Fala-se muito da laranja como o excesso de laranja gerando hiperatividade, né? Algo que se ressalta, o Julian Scott ressalta isso muito no livro dele, ele conta histórias sobre isso. As imunizações, conversamos anteriormente sobre isso, e há meios de contornar os efeitos das imunizações, né, com um tratamento prévio e posterior. E as tensões emocionais, que têm que ser sempre levadas em conta, atualizadas dentro do tratamento e observadas. Como está a relação familiar, como estão as tensões emocionais. Tratamentos para essa condição de calor. Há uma tendência aos tratamentos serem mais rápidos, porque eles são bem mais aceitos. Eles não têm muita paciência para as massagens ou o laser, que demora um pouco mais nesse primeiro momento. Quando a gente consegue fazer inserções rápidas, indolores com acupuntura, o efeito tende a ser também a aceitação deles melhor, né? Então a acupuntura passa a ser o tratamento central. Eu costumo trabalhar algumas técnicas da acupuntura em criança nos meus cursos também, para que seja o mais suave possível. Obviamente que a acupuntura japonesa tem esse conceito levado a sério, o mandril ajuda bastante, mas também tem técnicas com inserção manual e com agulhas pequenas, 0,8 por 0,18, que podem ter esse efeito, 0,15 por 20, que a gente pode fazer inserções também indolores, rápidas. E normalmente em crianças pequenas a gente estimula, põe a agulha, estimula, faz o estímulo de tonificação ou sedação e retira essa agulha. A criança não vai ficar com a agulha retida, né? Isso é uma coisa interessante também, de ser dita. Pontos usados, recomendo-se os pontos manancial, F2, E44, C8, mas o G4 aparece aqui também. Obviamente que o C8 é um ponto mais doloroso, às vezes a gente pode, em alguns, fazer agulhamento, em outros fazer um estímulo de anfa ou roufa, né, amassar, apertar os pontos, técnicas de tui nos meridianos do microsistema das mãos das crianças, coisas que a gente trabalha no Tuiná. Eu vou mostrar um vídeo com uma sequência que pode ser feita nessas crianças. E, obviamente, optar por alimentos orgânicos, frescos. Isso aqui pode
pode ser passado para todas as crianças, obviamente. Aqui no caso a gente vai dar uma atenção para essas ervas refrescantes também, e alimentos frescos no sentido da natureza desses alimentos. E a gente vai evitar os alimentos que ressecam, que esquentam, que ativam, que movimentam, né? Os alimentos mais yang e que ressecam. Obviamente, há várias fórmulas e muitas possibilidades. Aqui eu citei uma, que é a Tianwan, Fu Xinwan, que é uma fórmula bem interessante para nutrir o yin, o sangue do coração, ao mesmo tempo que acalma esse calor do coração. O exaustão ou esgotamento do Qi. É deficiência de Qi, que pode estar em vários órgãos, sistemas, mas basicamente baço, né? Pulmão, rim, tá bom? Basicamente falta de apetite, muito exigentes e seletivos com a comida, o paladar, ele tende a ser hipo, né? Reativo. O sistema imune é fraco, a face pálida, musculatura flácida, um cansaço frequente, esgotamento, língua pálida, pulso fraco. O medo também está associado ao medo ao cansaço, situações que vão deixá-lo cansado, agoniam muito. Exaustão ou esgotamento do Qi, as causas. Um cansaço extremo devido à dificuldade no parto, ou muitas noites mal dormidas na dentição, por exemplo, ou por outros fatores, ou cólica, né? Porque crescer também é exaustivo, exige muita energia, muito sangue, muita disponibilidade orgânica. Então, dependendo da configuração que a gente discutiu antes, de estilo de vida, essa criança pode ficar esgotada. A cólica severa nos primeiros meses, com alimentação insuficiente, baixa absorção de nutrientes, pode gerar um esgotamento do Qi. Fala-se dessas muitas imunizações em pouco tempo, que fazem com que, junto com esse conceito de que muitas doenças, infecções, lesam o Qi, né? As doenças frequentes lesam o Qi, é um dito conhecido na pediatria chinesa, na medicina chinesa de maneira geral. E essa dificuldade de harmonizar a atividade e descanso. Isso normalmente é uma rotina familiar que gera tal desequilíbrio, né? Então pode ser ajustada também. Como tratar e abrir esses olhinhos? Bom, tratamento, a gente usa normalmente a acupuntura acompanhada de moxa, ou somente a moxa indireta nos pontos e canais. A intenção de fortalecer o Qi pré e pós-celestial. Com isso a gente usa pontos de tonificação do Qi original, do Qi do baço, né? Do Qi do pulmão, para favorecer a resposta. A técnica de tonificação, normalmente para crianças, é a inserção da agulha e movimento lento para dentro e para fora, né? Por 10 segundos. Cada ponto, a estimulação. Então, alimentos tônicos do Qi, do Yang, do baço e do rim. Raízes e legumes bem cozidos, sementes, ossos, algas e a preparação de congee regularmente nesse caso. Aquele arroz, aquela papa chinesa, feito durante muito tempo, com fogo baixo, pode ser interessante. E você pode incluir os ingredientes citados anteriormente. Duas fórmulas recomendadas, tem muitas, obviamente, dependendo do grau de esgotamento. A Buzonga é uma fórmula interessante. E a Youqi para o Yang do rim também. Qi bloqueado na cabeça. Essa condição, normalmente, é uma tradução de uma estagnação de Qi que ela ocorre na cabeça. E ela afeta o organismo todo, o fluxo desse Qi pelo organismo todo. Essa estagnação na cabeça, ela pode causar estagnação em qualquer parte. E uma manifestação precoce é aquela cólica persistente. Porque com o Qi estagnado na cabeça, também no sistema digestivo haverá essa tendência. As dores de cabeça também precoces. Essa hipersensibilidade a qualquer toque na cabeça. Não precisa ser golpe, toque na cabeça, né? E há também relatos de como essas crianças tendem a bater vigorosamente a cabeça no travesseiro antes de dormir.
E elas também relaxam quando você vai fazê-las dormir com balanceios fortes, um ninar forte. Crianças que relaxam quando joga para cima, enfim. O movimento, movimentar gera relaxamento. Há um choro forte no momento em que cai no sono. Isso é devido a que esse relaxamento gera uma, né, segundo Julian Scott, gera uma dor realmente, quando assenta o pensamento, que ainda gera um pouco de movimento, enfim, gera no primeiro momento uma dor que depois é amenizada. A gente tem como favorecer isso, né? Favorecer a melhora nesse quadro. Dentro do diagnóstico, a gente pode encontrar essa mancha azulada na região da base da montanha, do Shanzhen, ou ao redor da boca. Mas, em definitiva, esse tipo bloqueado na cabeça pode também ser representado por manchas no crânio, no couro cabeludo, por essa pressão no parto. Então, dentro das causas, né, esses partos demorados, indução forte, com citocina inclusive, trauma, né, devido ao uso do fórceps. Então, essa força nas contrações antes da dilatação do cérvix, todas podem gerar uma certa tensão na cabeça. Hematomas devido ao trauma. Eles vão durar devido ao excesso de estímulos também mentais e sensitivos aos quais as crianças são submetidas. Então, esse trauma, ele tem dificuldade de ser espalhado, né, ou esse hematoma tem dificuldade de ser dissolvido por essa hiperatividade mental. O tratamento, a gente tem um cuidado aqui, uma atenção especial com o tratamento na cabeça, mas a gente vai vai começar com estímulos suaves, com o uso de sementes, por exemplo. Movimentar muito também pode ser desconfortável, a gente começa movimentando lentamente esse TI. A gente pode começar com massagens e sementes, no VB20, no F3 lá no pé, no TA6 no braço, no VB34 na perna, e gerar esse movimento do TI. E a gente pode começar com massagens. Já costuma dar um resultado bom no começo, e depois a criança, com o passar do tempo, estará aberta também para a acupuntura. Outra coisa que pode ser interessante é acalmar o Shen antes de movimentar o Qi. Então, usar pontos como o Shenmen, o Shenben, Shenting, né, que são todos pontos que podem favorecer e acalmar o Shen. O uso do Shongmai também, que ele favorece o movimento desse Qi, restabelece esse Qi do Shongmai para baixo, em vez de para cima, né? Assenta no Tantien, o uso do ponto de abertura e o acoplado, junto com um ponto como o R16, por exemplo, que está no umbigo, é uma terapêutica possível. E essa mobilização no sacro, pontos do sacro, massagem no sacro, estímulo nas 7 juntas, né, que é o osso do sacro, do ponto de vista do tuiná pediátrico, costumam dar muito resultado também nesse tipo bloqueado na cabeça. Isso explica-se também com os princípios da terapia crânio-sacral, essa conexão entre o crânio e o sacro, né? Outra coisa interessante que não foi falada e que é importante lembrar é que há uma tendência nesse tipo bloqueado a diminuir a mobilidade cranial, ou essa pulsão cranial, ou esse ritmo cranial. Porque a calota não é uma calota única, né, do crânio. São esses ossos com suas suturas e há movimento com a movimentação do líquido céfalo-raquidiano, né, do ponto de vista da biociência e especificamente da terapia crânio-sacral. Então a gente tenta mobilizar esse eixo
axial, a coluna, o sacro, para favorecer o movimento em direção à parte baixa desse esqueleto. Uma técnica importante dentro do Tuiná também, Tuiná pediátrico. O movimento com as pernas, dentro da sequência vocês verão como a gente favorece muito esse fluxo em direção aos braços e às pernas, tanto para desenvolver a consciência corporal, quanto para liberar e movimentar o Qi do fígado. Duas fórmulas recomendadas aqui, há mais, obviamente, essas duas são famosas, é a Chamak ou Tein, que é uma forma muito boa para vento na cabeça, com excesso de Qi na cabeça, e a Xiao Yao San, que movimenta o Qi do fígado de maneira geral. A grande diferença entre as duas fórmulas está na própria Tianma, né? Essa substância que tem uma ação importante na cabeça. Com relação à Tan, mucosidade, a maioria dos textos, e quando se fala de espectro autista, há uma tendência a colocar Tan com uma grande importância, né? De fato, sim, porque é importante abrir os orifícios da consciência, né? É importante que eles estejam livres. E no caso dessa criança, que tem também fleuma, outras manifestações que nos apontam para um grau de fleuma maior ou menor, é a fleuma no peito, né? Tendência à tosse seca, linfonodos inchados no pescoço. Os linfonodos são normalmente manifestação de fleuma. Intolerância alimentar, cansaço súbito, sensação de peso, a criança pode relatar, né? Dores abdominais intermitentes, a pele pode ficar áspera, eczemas, manchas pálidas no rosto. Manchas pálidas no rosto são um indicativo de umidade ou de fleuma. E pulso fraco e escorregadio, ou escorregadio e escorregadio, também que denotam fleuma. Essa alternância entre sintomas de secura e sintomas de mucosidade tem a ver com a fisiopatologia dos líquidos orgânicos. Porque quando você produz adequadamente líquidos orgânicos, você não tem umidade e tampouco tem secura, você tem hidratação. Então aqui, quando há um problema no metabolismo dos líquidos, há um problema na separação do puro e do impuro. Então há uma tendência a secar e a gerar umidade ao mesmo tempo, e não hidratação. Então as causas, o fator patogênico tardio é considerado a principal causa desse dano. Doenças frequentes, imunizações, excesso de antibióticos e tudo que gera acúmulos no organismo. Inclusive, é importante ressaltar também a questão sutil e associada a padrões mentais repetitivos, né? E a pensar excessivo, como afeta, como é comum na criança do espectro, como pode ser causa ou consequência de TAN. Então a gente tem aqui a deficiência do Jing também, o medo, a deficiência do rim, em maior ou menor medida, sempre como algo importante, com as suas causas. E a lesão cerebral também é comum, pode acontecer, por falta de oxigênio durante a oxigenação durante o parto, né? Ou alguma causa desconhecida que gera essa lesão cerebral. E já na deficiência do Jing, as causas conhecidas, traumas na gestação, parto na primeira infância, o que alguns autores chamam de alma amedrontada, que pouco se sabe de onde vem essa alma amedrontada, às vezes a gente não tem dados que gerou isso, mas é uma tendência a criança ter essa alma amedrontada. E o Jing pré-natal fraco, né? Por exemplo, durante a concepção. Então existe um tratamento geral que é resolver TAN, acalmar o Shen, movimentar o Qi, fortalecer Pi, fortalecer Shen, né? Baço e Rim, e dar especial atenção às manifestações e à evolução do tratamento. Isso quer dizer que algumas manifestações
elas são indicativos de onde a gente tem que trabalhar mesmo, não ir atrás de coisas esotéricas no sentido de que não estão presentes no quadro. Então, ficar atento ao que manifesta. Então, muitas vezes a criança tem claramente uma estagnação de alimentos que a gente tem que resolver, tensões específicas como na articulação temporomandibular, outras, uma clara falta de fluxo para as pernas e braços, que gera uma dificuldade locomotora ou de coordenação motora. Então, favorecer esse fluxo, porque visivelmente o que se manifesta é o que a gente tem que trabalhar. E basicamente é o que a gente faz com todas as pessoas, a gente favorece as deficiências, a gente movimenta os acúmulos, a gente retira os acúmulos, é o que a gente vai fazer igualmente aqui. Então, pontos da cabeça, pescoço e cabeça, que trabalham muito Tan e acalmam o Shen e movimentam o Ti, como do Mai 24, Pai Lao, ponto importante que está no pescoço, 2 Tsuns acima da C7 e 1 Tsun lateral, é um ponto importante para a fleuma. A gente tem os pontos da vesícula biliar na cabeça de maneira geral que podem ser usados. Alguns que mostram grande eficácia, o VB7, VB8, VB13, né, o VB20. E Si Shen Hong, esses 4 pontos da consciência ou do espírito na cabeça. E o TA16, um ponto de janela do céu, também. Os pontos de janela do céu, em geral, podem ser usados porque favorecem esse fluxo de Ti da cabeça para o corpo, né? Outros pontos que trabalham fleuma, como, por exemplo, o Remai 18, no tórax, e acalma o Shen. O Rim 26 também é importante para acalmar esse Shen, movimentar o Ti com TA4 e com TA6 como apoio. Importante os pontos que a gente verá logo na frente, na desarmonia Xiao-Yang, né? Como são importantes esses pontos do triplo aquecedor para retirar esse excesso na cabeça que gera essa hipersensibilidade sensorial. Pontos do pericárdio. Alguns pontos são pontos fantasmas, são simial, como o pericárdio 5 e 7. O pericárdio 8, Lao Kong, capacidade de relaxamento muito grande desse ponto. E o pericárdio 9, como ponto oposto. Também acalma o vento, inclusive, e acalma bastante essa criança. Pontos que também trabalham fleuma, como E40, VB43, PP9, fleuma e umidade, né? Uma técnica específica, que é a moxa no Zoujian, que é esse ponto localizado na ponta do cotovelo, com moxa, também uma técnica importante. E o Chongmai, de maneira geral, trabalhar o Chongmai pode ser bem importante para favorecer a integridade e a individualidade dessa pessoa, dessa criança. Remai, para nutrir o Yin e regular o Shui, e o Dumai, que tonifica o Yang do Rim e nutre o mar da medula. A gente sabe que, por exemplo, 2 pontos do Dumai são pontos do mar da medula. Dumai 16 e Dumai 20. Essa desarmonia no Xiao-Yang, relatada pelo Dr. Phil Gerson, é bem interessante, porque o conceito que ele trabalha é um conceito, inclusive, do Yaron Sandman, que é esse, trabalhado muito pelo Yaron Sandman, mas é um conceito clássico, né? Do Xiao-Yang ser a dobradiça, né? Ser a passagem do externo para o interno, mas ser também a abertura dos órgãos dos sentidos e a abertura desses orifícios. Então, há uma importância de regular essa abertura, né? E os ouvidos, que especificamente estão sob a regência do Xiao-Yang, além do Rim, mas dessa abertura Xiao-Yang, e sobre o meridiano do triplo aquecedor e da vesícula biliar, então vai ser super importante para essa hipersensibilidade sensorial. Essa é uma frase usada, né, por eles. É como se esse eixo, essa dobradiça, não funcionasse muito bem. Então essa porta sensorial está constantemente aberta ou fechada, que é o que a gente tem que ajustar.
Normalmente é acompanhado então de sabor amargo, distensão nos epicôndrios, irritabilidade, garganta seca, visão turva, quando a criança consegue relatar também os desconfortos. Se não, é importante ver o pulso. Se o pulso estiver em corda e fino, simultaneamente, ou inclusive superficial na posição do fígado, ou na posição, por exemplo, a terceira posição no lado direito, né? Pode ser que o triplo aquecedor também está em sobrecarga. Então, terapêuticas importantes. Basicamente, regular e abrir e fechar os olhos, né? E a boca e a garganta, a gente vai usar técnicas para isso. Os pontos, de maneira geral, do triplo aquecedor que fazem isso, locais e distais da vesícula também. Mas muito importante também as massagens, que a gente vai ver até nas técnicas que eu passarei a seguir. Tá bom? Fórmulas, então. A Xiao Chai Hu e a Chai Hu Long Ku Mu Li Wan. Elas têm uma pequena diferença, porque uma para crianças mais introvertidas, menos agressivas, e a outra mais hiperativa e agressiva. A principal diferença aqui é que na segunda, além do mais, a gente tem substâncias que acalmam muito o Shen, como substâncias minerais, por exemplo, né? A medicina chinesa tem essa tendência a acalmar fortemente o Shen. Então a gente vai ter agora uma sequência para o tratamento geral em crianças, mas um foco específico aqui nas crianças do espectro para a gente favorecer algumas coisinhas. Aqui vocês podem ver começando pelos pés. Isso é muito comum, começando pelo R1, também estimulando o pé no sentido dos dedos, fazendo movimentos circulares na perna toda, trazendo fluxo para o pé. E farei o mesmo nos dedos, em cada um dos dedinhos, estimulando os pontos 5 Shu antigos e aumentando esse dinamismo e esse fluxo nas pernas. Muita atenção nas articulações, regiões onde o chinês fala, onde se acumula o Qi, né? Onde há bloqueio regular a esse bloqueio de Qi nas articulações. Então a gente vai fazer mobilização passiva dessas articulações, do joelho, do quadril, do tornozelo, para poder assim manter esse organismo, esse fluxo constante, com a ajuda do corpo. Também é importante aqui, desde o começo, desde bebezinho, essas técnicas, para favorecer a consciência corporal, aumentar a conexão entre alma Hum e alma Po, né? Favorecer a consciência do bebezinho, por exemplo, sobre o seu próprio organismo. E as massagens ajudam isso bastante. Há uma discussão ampla que faço nos cursos que dou sobre isso, sobre como a gente tem que favorecer essa união entre a alma Hum e a alma Po para aflorar um Shen pleno, né? Outra coisa que se fala bastante é como o sangue é importante, como a gente tem que mantê-lo nutrido e com calor controlado, né? Como ele é a morada do Shen, isso favorece o aquietamento do Shen, o assentamento do Shen. Vocês notem que eu estou trabalhando também o meridiano Shaoyang, aqui especificamente da perna, né? Os meridianos Yin, estimulando de maneira geral esses pontos. Eu farei nas duas pernas. Foca bem aqui. Já no abdômen, eu vou estimular também o Shaoyang na lateral. Essa é uma técnica muito usada para cólica, para distensão abdominal, dificuldades digestivas, associada com essa outra técnica Fen Fui Yang, que é uma forma de separar o Yin e Yang no abdômen. Costumo combinar as duas técnicas, uma técnica bem interessante. Também essa movimentação circular, Mu Fa no abdômen, pode ser todo o abdômen, pode ser lá na região do vaso concepção 12, do Remai 12. Aqui a técnica de beliscar o chifre do ventre. O chifre do ventre pega essa região desde o E25 até o E30 e é muito usado para favorecer e dar mobilidade
aos intestinos. Vai ser importante nessa criança, os intestinos funcionem bem. Aqui eu já estou no microsistema das mãos, específico da pediatria chinesa. Estava fazendo o movimento circular no baguá, do polegar ao mindinho pela parte de cima. Aqui eu estou amassando o Banmen e vou estimular logo em seguida o meridiano do baço, de fora para dentro. São técnicas, todas as 3 primeiras, para favorecer a terra. Eu posso ficar até 1 minuto, 1 minuto e meio em cada técnica dessa. E estimular de 1 a 2 minutos, a 70 a 100 vezes cada uma dessas técnicas. Aqui eu estou fazendo um movimento da terra para a água. Poderia fazer o contrário, também da água para a terra, ou um movimento de vai e vem, quando a gente quer só harmonizar o sistema digestivo. Esses 3 dedos centrais associados ao fígado, ao coração e ao pulmão, eu vou fazer esse movimento para fora, o Tui, nos canais do fígado, do coração e do pulmão, para exteriorizar, tranquilizar, movimentar, né? Movimentar o Qi, tranquilizar o Shen e resolver Tan acumulado no pulmão. No dedinho midinho, associado ao rim, um movimento para dentro, de tonificação, de reforço, de mitigar o medo, diminuir o medo. O mesmo eu estou fazendo aqui com Lao Kong, que é amassá-lo para acalmar essa criança, deixá-la mais calma. Também os golpezinhos no pequeno coração, no Xiao Tianxin, que é esse ponto localizado mais ou menos no pericárdio 7, um pouco acima entre as regiões tenar e hipotenar da criança. Também esse movimento Tui pelo rio celestial, que é basicamente no canal do pericárdio, da munheca até o cotovelo, movimentos rítmicos, também a gente pode fazer durante 1 a 2 minutos. A mesma coisa eu estou fazendo no Sanguan. Pega o meridiano do pulmão e vai desde o ponto P9 até o P5. E aqui a técnica, a mesma técnica Tui, mas na região que a gente chama de Liu Fu, ou as 6 vísceras. O movimento, então, do cotovelo em direção às mãos. Já na face, a gente vai dar essa atenção especial para abrir o portal celestial, esse movimento da sobrancelha até o BG24. Da sobrancelha para fora, abrir o Kangong. Como eu disse, a gente pode, Gankun, né? A gente pode ficar 1 minuto em cada uma dessas técnicas e pode variar de acordo com as condições, com a aceitação da criança. Mas aqui, em teoria, a criança já está e vai ficar bem mais fácil de fazer essa movimentação na face. Eu amassei também o Taiyang e estou amassando a musculatura temporomandibular, ponto E6, ponto E7. E aqui estou gerando um movimento de dispersão, amassando e deslizando sobre os pontos do triplo aquecedor e da vesícula biliar ao redor da orelha. Então eu pego toda essa região, osso mastoide também, porque ali eu pego TA17 e também VB12, Amien, todos que ajudam a relaxar. Então você vê que estou fazendo exatamente isso nos 2 lados da criança, da cabeça da criança. Isso tende a aliviar bastante também esse excesso, esse bloqueio de Qi na cabeça que gera hipersensibilidade sensorial. Outro ponto importante vai ser amassar lá em cima o VG20 ou o Xi Shen Hong. Isso aqui é o macaco colhendo frutas. Então a gente vai fazer um movimento contrário entre o polegar e o indicador e estimular isso em direção para cima e para baixo. Aqui estou estimulando alguns pontos da vesícula, movimento global na cabeça de relaxamento, soltar o couro cabeludo. Aí estou estimulando do MAI 20. Muito bem. Nas costas, a intenção será fazer
estimular os pontos Shu principais, né? Aqui outra técnica importante é a gente está fazendo esse deslizamento sobre o esternocleido, né? Note que ele está descendo pelo meridiano do triplo aquecedor também, e intestino grosso, estômago, a gente vai pegar o escaleno também, fazer essa descida do Ti da cabeça. Aqui eu estou estimulando o Dumai, e agora vou estimular o sistema imune de forma global, que é uma técnica famosa da medicina chinesa, que é a Nia de Fa, que é esse beliscar subindo as costas. Esse beliscar é uma técnica que a gente trabalha exaustivamente nos cursos, pela sua eficácia no fortalecimento do sistema imune e na tonificação geral do organismo, um incremento do yang defensivo. Essa técnica da puxadinha, na puxadinha ela está sendo especificamente nos Shu dorsais, na região dos Shu dorsais, o Hatuo, especificamente associada ao órgão ou víscera que você quer dar uma atenção especial. Finalizamos, podemos finalizar com os golpezinhos, e sempre esse movimento de abrir nas costas, importante lá na região do pulmão, no tórax, é um movimento que a gente usa muito. Aqui eu estou liberando o sacro, ó, importante, e estou fazendo a técnica do Tui nas 7 juntas, também de favorecer o movimento intestinal, mas nesse caso de liberar e favorecer inclusive a liberação crânio-sacral. Aí eu vou amassar cada um desses pontos dos Shu dorsais, né? Shu dorsal do rim, Shu dorsal do baço, do fígado, vou amassar o pulmão, o coração. Então são todas essa sequência é uma sequência que pode ser feita regularmente, né? Agora os golpezinhos para finalizar. Pode trabalhar de forma rítmica, né? Tem algumas técnicas, esse é o Kafá que a gente normalmente abre agora, e a gente finaliza. Muito bem, foi um prazer estar aqui com vocês. Vamos tirando as dúvidas ao longo do tempo. Aqui as referências. Esse material estará disponível para as pessoas que entraram na palestra, né? Então sejam bem-vindos também aos meus cursos. Meu site, referências, meus contatos estão aqui. Eu sou o diretor do Instituto Tarran de Goiânia. Então, um abraço e até a próxima.